Meu irmão e minha irmã, graça e paz para você. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou seu irmão em Cristo, Evandro Moretti, e eu preparei para o vídeo de hoje um tema impressionante. Fui expulso da igreja porque questionei o meu pastor. Infelizmente, isso tem acontecido e eu vou contar a minha história e pode ser que algumas pessoas aqui se identifiquem e, se for seu caso, deixa o seu comentário abaixo desse vídeo e eu prometo que eu vou reagir a todos os que comentarem, tá bom? Ou com uma curtida ou também comentando aquilo que você postou, tá certo? Deixa eu falar para vocês. Estou muito feliz porque passamos a marca de 6.500 inscritos aqui no canal. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Também quero agradecer a todos os alunos do curso de desintoxicação religiosa. Ainda não são muitos, tá? Por isso eu quero deixar claro que ainda tem vagas. Se você puder, também se matricule. Eu vou deixar o link para a matrícula aqui abaixo do vídeo, também na descrição, tá? Obrigado a todos os que já são alunos, vocês têm ajudado este canal, é uma parcela única, mas essa parcela única tem sido redirecionada a melhorias que precisam ser feitas aqui, como vocês já estão percebendo, alguns alunos já até elogiando a questão do áudio do canal, que deu uma melhoradinha, tá? É claro que está muito longe daquilo que pretendemos, mas vamos em frente, tá certo? Então, queridos, no final deste vídeo, eu peço que você fique até o final, eu vou comentar aqui 2 versículos que os líderes de igreja gostam de impor com apelação sobre os membros, dizendo que eles devem ser obedecidos e jamais serem questionados, tá? É da minha personalidade questionar. Tá? E quando eu falo questionar, eu não estou dizendo com isso que algum dia eu já invadi a reunião de alguma igreja, paralisei o culto, interrompi a pregação, de jeito nenhum, eu nunca fiz isso. Quando eu falo questionar, é conversar, chamar para o diálogo, tá? E eu tive algumas experiências ruins chamando líderes para o diálogo, e é isso que eu quero comentar com vocês aqui, tá certo? Vou falar 3 experiências que eu vivi, e essas 3 experiências foram bem dolorosas para mim, é claro que já superei. Estou falando mais para critério de identificar pessoas que estejam passando situações parecidas e ajudar você, tá certo? Todo mundo sabe que eu, antes de chegar à conclusão que deveria fazer essa ruptura com o sistema religioso, eu passei por pelo menos 3 igrejas em que participei ativamente, tá? E nessas 3 igrejas aconteceram episódios, por causa dessa minha personalidade de questionar, em que eu chamei o pastor para uma conversa. Eu identifiquei, vi alguma coisa ali que estava fora e chamei para conversar. Aí o pessoal pergunta, mas por que você já não saiu naquela época? Porque eu ainda tinha muitos receios, tá? Eu ainda estava desenvolvendo o conhecimento e ainda estou. Na verdade, todos nós estamos sempre aprendendo, né? Então eu ainda tinha alguns receios e por isso eu não tomei essa atitude de ruptura com o sistema lá atrás, tá? Olha só. A primeira igreja que eu participei ativamente foi uma igreja pentecostal. Tinha algumas regras absurdas, entre elas a regra de que mulher naqueles dias, tá, não poderia participar da Santa Ceia, tá? Eu já expliquei o que é Santa Ceia, tá? Mas as denominações ainda não entendem, a maioria delas, e naquele tempo eu também não entendia e eu achava importante a participação da Santa Ceia, que é aquela cerimônia mensal que eles fazem, e naquela denominação, mulheres que estavam naqueles dias não poderiam participar da Santa Ceia, porque segundo o conceito e as regras dessa denominação, elas estão em pecados, estão impuras diante de Deus. Absurdo, tá? E chamei o pastor para conversar, chamei um presbítero para me ajudar nessa conversa. Ele não gostou muito, mas graças a Deus, não sei nem se foi por causa da minha conversa, posteriormente essa regra parou ali, tá? E só que não é nem esse episódio que eu quero narrar, tá? Teve uma outra situação em que eu chamei esse mesmo pastor dessa mesma denominação, porque eu ainda frequentava lá,
porque aconteceu algo que eu chamo de acepção de pessoas, tá? 2 pesos, 2 medidas, tratamento para um diferente do tratamento para outro. E aconteceu um caso de adultério, tá? Em que um dos protegidos deste pastor teve uma relação íntima com uma das jovens da igreja, tá certo? Ele, um cidadão casado, que estava supostamente vivendo problemas conjugais, e teve um contato íntimo com essa jovem, e o que fizeram? Excluíram a moça. Excluíram ela. E, é claro, essas coisas, elas não ficam ali nos bastidores, os irmãos começaram a comentar, e chegou até o meu conhecimento. Eu fiquei muito chateado porque nenhum obreiro ousou fazer nada na época. Eu era um presbítero nessa denominação. Chamei outros para irem comigo, eles não quiseram ir. Na época eu fiquei muito chateado, né? Eu depois entendi que alguns não quiseram ir porque já conheciam como que era o sistema local e que não ia ter mudança. Mas o que eu fiz? Eu fui conversar com a moça. Chegando lá aos prantos, juntamente com a mãe dela, contaram a história para mim. De fato, tinha acontecido esse contato íntimo, essa intimidade, tá? E resolvi, não, mas isso é muito injusto, porque o que fizeram com você? Não, me excluíram. A moça contou, me excluíram, tá? Me pediram para não comparecer mais aos cultos. Me excluíram totalmente. Não é um caso de banco em que a pessoa perde os cargos, aqui também é um absurdo. Não, ela foi excluída, ela foi solicitada de não mais ir naquela denominação. Queridos, eu fiquei muito revoltado e fui conversar com o pastor, mais uma vez, né? Mas como era um protegido dele, a hora que eu mencionei a situação, o que ele me respondeu? Olha, rapaz, o que aconteceu foi o seguinte, o meu obreiro predileto aqui, ele foi seduzido, a moça seduziu ele. Então, quem tem culpa é a moça e não o meu grande obreiro. Eu respondi assim para ele, mas vem cá, a moça forçou a situação, amarrou ele na cama? Isso entre eu e ele, né? E o que aconteceu? Nunca mais o tratamento foi igual. Tá? Ficou extremamente revoltado, começou a jogar maldições em todos aqueles que questionassem o comportamento dele, tá? Porque ele foi obrigado praticamente, ao perceber que alguém se posicionou, outros irmãos também vieram, tiveram coragem e comentaram com ele depois que eu fui, e aí ele teve que disciplinar o seu obreiro predileto contra a vontade, tá? E ficava dizendo no púlpito da igreja que os responsáveis por essa denúncia contra o seu protegido iriam pagar muito caro, até com enfermidades que viriam sobre essas pessoas. Horrível, tá? Mas é o que muita gente vive. Percebe essa acepção de pessoas. Tem uns que são prediletos, não podem ser tocados, enquanto outros não valem nem um centavo para o sistema, tá? Ainda bem que para Cristo, você, meu irmão, minha irmã, que está vivendo algo parecido, você sempre foi valioso ou valiosa, tá? Cristo morreu, ressuscitou, se importa com você. E amém por isso, tá? Uma outra situação que ocorreu, eu não aguentei ficar nessa denominação, deste caso, e eu fui para uma outra denominação, também pentecostal, um pouco mais clássica, um pouco mais antiga, tá? Esse primeiro episódio que eu narrei para vocês foi numa igreja pentecostal regional, tá? Eu sou do interior de São Paulo, essa igreja não tem em muitos lugares aqui no Brasil, tá? E eu fui para uma igreja maior, eu fui para uma igreja pentecostal mais clássica, mais antiga, tá? E que essa sim tem no Brasil todo e também em várias partes do mundo, por que não dizer em quase todo o planeta, tá? E lá eu também questionei por uma situação que vivi. Não vou contar todas as situações, até porque eu quero fazer um vídeo mais curto, tá? Mas um episódio que me chamou bastante atenção foi quando eu chamei o pastor para um diálogo, porque eu estava um pouco barbudo, né? Nada comparado à barba que eu tenho hoje. E eu quis, naquele período de tempo, usar barba, né? E
o pastor não gostava disso e ele sempre mencionava. Eu chamei ele para conversar e ele não gostou. Eu disse, pastor, é o seguinte, eu gosto do uso de barbas e eu queria saber qual que é o motivo, né, que o senhor tem uma certa aversão, né, ao uso e sempre está mencionando. A resposta dele foi curta e grossa. Nessa igreja nós não temos esse costume e ponto final. O cara impõe que as pessoas que querem ser obreiras lá não podem usar barba. Não dá nenhuma base bíblica, porque não tem base bíblica. E não quer ser questionado. Pois é, tem muitos lugares em que as regras são absurdas, mas se você chama o líder ou a líder para um diálogo, eles simplesmente não têm resposta. Ou, quando dão alguma resposta, falam esses 2 versículos que eu vou citar para vocês aqui daqui a pouco, e que não tem nada a ver do jeito que eles explicam, é pura apelação, tá? E o terceiro episódio em que eu chamei, no caso, um líder para conversar, agora eu já não estava mais nas igrejas pentecostais, tá? Eu rompi e minha última tentativa no sistema foi para uma igreja neopentecostal, que supostamente tinha fama de muito amor e muita amizade. Fui para essa denominação pentecostal, aceitei a função pastoral, me tornei pastor auxiliar nessa comunidade e rapidamente comecei a ver injustiças. E uma das injustiças que ocorreu lá é que um casal jovem, tá? Uma menina de seus 17 anos, 18, um garoto também, praticamente nessa idade, não estavam namorando e deram um beijinho. E, queridos, eles participavam de departamentos naquela comunidade. E lá, quando há esse contato físico do beijo, eles ficam de banco. Ficar de banco é um termo usado nas denominações. O pessoal das denominações aí sabe do que eu estou falando. É quando perdem a liberdade. Eles não podem mais participar do departamento por algum tempo, tá? Ficam longe de qualquer atividade na igreja. E quando eu fui questionar, no caso, a líder maior dessa denominação, que é uma mulher, ela simplesmente ficou irada, extremamente irritada, a ponto de alterar a voz, a ponto de convocar uma reunião sem mim, lógico, tá? Onde ela e outras pessoas, é lógico, né, essas pessoas são aquelas que têm medo de questionar, porque sempre tem uma galera nas denominações que não importa o que o pastor ou a pastora faça, eles sempre vão assinar embaixo, porque eles vão na conversa deles. E se não é por isso, é para não perder as oportunidades que tem, porque gostam daquele status. Eles pensam, não, se eu questionar meu pastor, se eu ir contra o meu pastor, se eu discordar do meu pastor, da minha pastora, então eu não vou cantar mais, então eu vou perder meu cargo de liderança, então eu não vou pregar mais. Então, eu vou concordar com ele, eu vou concordar com ela. Isso acontece em muitas denominações, tá? Injustiça. Enfim, quando eu chamei a atenção da líder e falei, não precisa, vocês não podem expor esses meninos desse jeito, tá? Essa moça, esse rapaz, são apenas garotos. Não precisa expor, porque aí quando acontecia isso, falava para toda a diretoria. Queridos, não gostou, se irritou. E como eu falei no início do vídeo, o tema é fui expulso da igreja porque questionei o meu pastor. Nunca eles falaram com todas as letras, saia daqui, Evandro, saia daqui com a sua família. Não é assim que eles expulsam. O tratamento é que muda. E você percebe porque você não é bobo. O tratamento muda, fazem reuniões sem você, esfriam o tratamento completamente. E como o corpo fala, tá? O corpo dessas pessoas, a atitude dessas pessoas, a atitude dessas lideranças vão falar para você, saia daqui. Não vão usar a boca. São espertos.
É claro que em alguns casos extremos, quando a pessoa é muito ignorante, ela fala, sai daqui, eu não te quero congregando aqui. Tem casos de gente ignorante a esse ponto. Mas na maior parte das vezes, eles não vão te falar com a boca. Eles vão te falar com o comportamento, porque o tratamento vai mudar drasticamente. Tá? O texto que eles gostam de usar aqui em Hebreus 13, 17... que diz assim, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façais com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Eles gostam de citar Hebreus 13, 17, mas eles não leem o texto no mesmo capítulo, no versículo 7, que diz assim, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E no versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eles usam o versículo 17, mas nunca ensinam o 7 e o 8. O texto se refere a acompanhar o modo de vida, o comportamento. No versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo. Então, em quem esses pastores, esses mentores, deveriam se espelhar? Em Jesus. Havendo alteração na mudança, destonando a vida deles da vida de Jesus, não é para seguir. No final, é Cristo que você tem que observar, e não o pastor. É Cristo que você tem que seguir, e não o seu líder. Entendeu? O texto está claro, mas eles cortam pela metade. Usam versículos isolados. Um outro texto, Salmo 105. Esse eles gostam também muito de usar. Tá? O Salmo 105 é bem conhecido. Salmo 105, verso 15. Tá? Olha o que está escrito aqui. Diz assim: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Aí pegam esse texto, tá vendo? Não pode tocar no profeta, não pode tocar no ungido. Só que o texto é isolado. Se você acompanhar todo o Salmo 105, o texto está falando de Israel e da trajetória de proteção divina sobre aquela nação. Não está falando de líder denominacional, porque Deus não estabeleceu denominação nenhuma, Jesus não fundou denominação nenhuma. Então é um texto apelativo ao extremo e não tem nada a ver com o evangelho. Tá certo, gente? Então, eu quero dizer para vocês, é isso, mais uma vez, quero deixar aqui um espaço, se você tem uma história parecida, viveu um episódio semelhante, deixa no comentário, eu vou reagir ao seu comentário, tá certo? Outra coisa, aos alunos do curso de desintoxicação, você que tem uma pergunta que queira que se transforme em vídeo, tá? Faça uma pergunta em vídeo para mim, manda essa pergunta no meu WhatsApp, o WhatsApp do curso, tá? E aí, é lógico, com a sua autorização, nós vamos transformar a sua pergunta em um vídeo, tá? Vou fazer um vídeo respondendo a sua pergunta e vai ficar muito bacana, tá? E muito edificante também, tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos, um grande abraço.